Fala galera, pessoas geeks que acompanham o nosso podcast aí do Sopa Geek, estamos de volta e para fazer nosso apanhado de notícias semanais, né? E a gente vai dar uma introdução para vocês aqui, falando o seguinte: hoje vamos falar da série dos Mandalorianos, né? Que é de Star Wars, lá no streaming da Disney. Vamos falar também de Game of Thrones, né, da última temporada, que estreia ano que vem. Vamos também falar de uma dica de filme que a gente vai dar no final, mais pro final, né? Que eu vou falar do filme Bom Comportamento. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Sopa Geek. E para complementar as notícias, né, temos uma possível segunda temporada da Maldição da Residência Hill. Quem gostou da série, isso é muito animador. E também vamos indicar também o Silêncio do Céu. Show de bolas. Então vou começar aqui, Marcão. E vou começar falando da série dos Mandalorianos. Para quem não tá muito ligado, os Mandalorianos são um povo fictício do planeta Mandalor, né, lá na franquia do Star Wars. Né, só para fazer uma referência também, é o Boba Fett, que é aquele caçador de recompensa, que é contratado para caçar a galera lá nos filmes. Ele é um Mandaloriano. Então, a Disney aí, né, com o streaming que tá prometidíssimo aí, né, vai chegar ano que vem rasgando aí no serviço de streaming para brigar pesado com a Netflix e os outros, né? Essa já é uma série aguardada demais, que além de tudo é do mundo de Star Wars. Então, assim, o Star Wars é um elemento da cultura pop absurdo, né? Vende muito, tem muita abertura para merchandise, para produto e tal, então não é algo que vai morrer. Mas no cinema a gente retornou aí, né, com os últimos filmes aí, e só que não tá fazendo aquela coisa toda, né? Tem recebido muita crítica, e inclusive o segundo filme, né, dos últimos dessa última trilogia recente aí, né, que começou com o Despertar da Força e veio agora os Últimos Jedi. O segundo filme já foi um pouco criticado, assim, né, demais, vamos colocar. Não teve uma recepção tão forte, não. Fez dinheiro, tal, beleza, mas enfim, a crítica pesa e a responsabilidade no último filme, que é só ano que vem, em dezembro, que vai fechar essa última trilogia aí, vai ter uma responsabilidade bem forte, assim, pra poder encerrar de forma que agrade a gregos e troianos, né? Então, a gente também já vem desse ano com o filme do Han Solo aí, que foi um fracasso, vamos falar assim, né? Foi muito mal recebido pela crítica e pela bilheteria. Então, a Disney vai apontar para o streaming aí e vai apostar em séries, que querendo ou não, é um novo veículo aí muito forte, né? Dos últimos tempos recentes, de 10 anos para cá, a gente teve muita coisa crescendo nas séries. Walking Dead, Game of Thrones, Breaking Bad, Sons of Anarchy, muita coisa mesmo, e só cresce mais. Então, essa aposta é muito certeira aí da Disney. E, para dar mais informações, né, quem vai comandar, isso é importantíssimo, quem vai comandar essa série dos Mandalorianos, do Star Wars, lá no streaming da Disney, é o Jon Favreau, né, que ele, né, para relembrar, ele é o cara que deu um pontapé inicial nos filmes da Marvel no cinema, né? Ele é o diretor do primeiro filme do Homem de Ferro, do segundo. Ele continua aparecendo nos filmes como o Happy Hogan, né? Que é o amigo lá do Tony Stark. Então o Jon Favreau teve uma abertura absurda assim com a Disney, né? E tanto que já jogaram na mão dele essa série aí, né? Desconfiam no cara. O cara é um showrunner aí de respeito, né? E a série também é importantíssimo ver pra gente conseguir entender a dimensão da força dessa série, por exemplo, e que a Disney não tá pra brincadeira, né? Já anunciaram uns diretores que vão comandar alguns episódios, né? Então um deles é o que vai comandar o piloto, é o Dave Filoni, que é um cara, talvez a galera não lembre muito dele assim de filmes e tal, mas ele é o cara que comanda o Clone Wars,
né? Então ele é um cara que ele tá muito forte assim na mitologia do Star Wars, né? Nessa expansão recente, ele é uma das grandes mentes aí né, criando vários conceitos novos, coisas canônicas, né? Coisas aprovadas, né? Não é nada que não esteja integrado à cronologia real do mundo de Star Wars, não. Então ele é um cara que é uma das grandes mentes atuais aí do Star Wars. Então ele vai comandar o primeiro episódio, né, o piloto. E a gente vai ter também, em alguns episódios, como diretor, o Taika Waititi, do Thor Ragnarok. E também a Bryce Dallas Howard, que é aquela menina ruiva bonita lá que já fez bastante filme com o Shyamalan. Fez A Vila, fez A Dama d'Água, fez o Jurassic World, agora os novos filmes, né, do Jurassic Park. Ela é aquela mulher lá, protagonista, né, que faz o par romântico lá do Senhor das Estrelas, né. Então essa série aí ela vai chegar pesada, né. E o ponto dela, assim, que se passa, né, vai ser depois da queda do Império e antes da ascensão da First Order, né, da Primeira Ordem, que é essa repaginação do Império aí dos filmes mais novos, que tem o Kylo Ren, enfim, essa parada toda que a gente está acompanhando aí recentemente. E a estrela da série, né, vai ser o Pedro Pascal, que é um cara, ele é um cara muito carismático. Se eu não estou enganado, ele é chileno, mas ele tá na mídia total aí, né, internacional. Ele fez Game of Thrones, ele era aquele cara de Dorne, esqueci o nome dele agora, que o Montanha mata ele, né, lá naquele duelo lá. Ele também fez Narcos, né, a primeira temporada. Ele era protagonista junto com o Boyd Holbrook, aquele lourinho lá, que fez depois Predador, fez Logan. Então são nomes de peso aí em volta desse projeto aí. A gente só pode esperar o melhor, né? O hype é bem alto em relação a isso aí. Não, com certeza. E a Disney, como você descreveu, né, durante suas afirmações, quer vir chegar a dominar o mercado de streaming. Além de anunciar Star Wars, também está cogitado também séries derivadas do universo Marvel. Então a Disney não está para brincadeira depois que adquiriu a Fox. Eles querem ganhar público, querem aumentar a renda, querem ganhar capital. Então vão fazer diversas, né, produções dos seus principais histórias, seus principais filmes, para tentar atrair mais público, né, para esse universo da Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, entre outros estúdios que ela tem controle. Tá? Como você falou também, acho que foi uma aposta investir em filmes derivados. O Rogue One deu certo, mas quando chegou no Han Solo, deu aquela fraquejada, aí tropeçou. Aí a conversa interna dos bastidores, então vamos partir para o streaming, para a série, para atrair mais um público, que a tendência é a questão do streaming mesmo ganhar mais força. Começou pela Netflix, depois vai para o Hulu, aí vem, né, Disney Plus. A tendência é esse nicho ficar muito mais abastecido com o maior público. Beleza, vai lá, puxa a nossa próxima notícia aí, Marcão. Falando de streaming, vamos falar agora da Netflix. Para os fãs da série Maldição da Residência Hill, né, pode ser que surja uma segunda temporada. A série teve um final bem consolidado, sem brechas para uma continuação da família Crane, que é a família principal dentro da história, mas o sucesso da série, tanto nas críticas quanto dos fãs, tem uma grande chance de renovação. Em entrevista para Entertainment Weekly, o diretor e showrunner Mike Flanagan fala sobre as suas ideias, que incluem, né, o formato de antologia. Para quem não sabe, antologia são as temporadas, não tem nenhuma ligação com a outra, são, né, histórias bem fechadas, mantém o mesmo nome, por exemplo, Black Mirror, mas as histórias são separadas, com pouca ligação ou nenhuma. Segundo a fala do showrunner, do Mike, né, abre aspas, eu não quero especular muito sobre a segunda temporada até que a Netflix, Paramount e a Amblin nos digam que querem uma, mas vou dizer
que até onde estou preocupado, a história da família Crane já foi contada, acabou. Eu acho que existem diversas direções diferentes onde poderemos ir e com acaso ou com algo completamente diferente. Eu amo a ideia de uma antologia também, revela Flanagan, né, o diretor da série. Estou ansioso, eu espero que a Netflix e as suas parceiras possam renovar essa série. A série é muito bem construída, roteiro maravilhoso, direção, locação, tem tudo para fazer sucesso numa segunda temporada. Espero que isso aconteça e que nós fãs sejam, né, presenteados com uma nova produção, com mais um show, mais uma arte, né, dentro dessa serviço de streaming. A Maldição da Casa Hill eu comecei a assistir, só vi só o primeiro episódio, me cativou bastante. O que eu vi até agora é de alto nível, tem um clima muito maneiro, não tem nada fácil assim, né, em termos de tipo jumpscare. Ele investe mais em clima mesmo, né, o suspense. Ele investe naquela, esqueci o nome técnico, mas assim, nós como telespectadores, né, o cara faz a filmagem da cena, né, mostrando já uma ameaça lá atrás, sendo que o protagonista nem viu ainda, né, mas a gente já tá lá criando o medo assim antes do próprio protagonista. Eu esqueci o nome dessa dinâmica aí, mas é um movimento de câmera maneiro. Eu notei muito isso nesse primeiro episódio. A gente fica, né, nessa pilha, bem antes do próprio ator que tá lá, né, no contexto, né? Então eu achei bem maneiro, assim. E te prende, e é a série que te prende. Você fica curioso com o decorrer dos episódios. É querer saber mais e mais sobre cada personagem, cada história, saber um pouco mais como funciona a casa, então chama muita atenção. E a qualidade, né, das técnicas de gravação, nossa, maravilhosas. Em particular, por exemplo, o sexto episódio, e não vou falar muito sobre ele, mas é maravilhoso a parte técnica, tanto, né, da equipe, tanto do roteiro, quanto dos técnicos de câmera e também da atuação de cada personagem em tela. Maneiro. Bem, vou puxar a próxima aqui já. Vamos falar agora de Game of Thrones, galera. E antes de continuar aqui, só lembrar para vocês aí, né, quem estiver nos ouvindo, espero que estejam curtindo e já, se puderem, já curtam aí o vídeo, se vocês estão gostando, né, nosso podcast, se inscrevam aí no canal do YouTube, ativem o sininho e se puder também comente aí, dando alguma sugestão, dando uma ideia de pauta sobre o que falar, enfim. Tô puxando o recado mais cedo aqui, porque eu acho importante já falar disso logo. Então, continuando, vou falar do Game of Thrones, que não é novidade, mas a gente tava esperando ainda a divulgação da estreia, né, da última temporada. A gente só sabia que era em 2019. Então, a gente até demorou a acreditar, né, que a série realmente não ia passar em 2018. Então a gente está tendo um espaço aí de mais de um ano, né, sem a série, né? Nós estamos órfãos já antecipadamente da série. Mas aí um vídeo foi lançado no canal oficial do Game of Thrones no YouTube. Foi lançado agora dia 13, há 2 dias atrás, né? A gente está gravando essa conversa aqui agora dia 15 de novembro, quinta-feira de feriado. Então há 2 dias atrás saiu esse vídeo com cenas das temporadas anteriores. Até onde eu percebi não tem cena inédita ainda, mas ele faz tipo uma retrospectiva, né, de vários momentos assim da série, momentos bem anteriores. Tem cena mostrando o Casamento Vermelho, que é coisa lá da segunda, terceira temporada, sei lá, nem lembro mais direito. Mas assim, ele vai mostrando várias coisas interessantes, várias cenas interessantes. E aí no final fala que é em abril de 2019, né, que é a season finale. Então a gente tá aí naquela expectativa e já estamos órfãos antecipadamente. O que salva é saber que vão ter séries derivadas de Game of Thrones, né? Já tá confirmado isso aí pela própria HBO. E provavelmente ainda não sabe exatamente a história que vai ser contada, mas já se sabe que é uma história anterior à época de Game of Thrones. Então a galera tá apostando muito numa série lá, mostrando o início, por exemplo, a construção da muralha,
ainda pelo Brand the Constructor, né, o construtor, né, o que revelaria muito da história, né, porque a gente só vê a galera falar na série assim, coisa baseada em lenda, livro, não sei o que, você não sabe exatamente, né, o que aconteceu, o que proporcionou várias coisas que a gente vê na série. Espero que a última temporada mostre um pouquinho de coisa, né, divulgue alguma coisinha assim a mais, mas eu acho que eles espertamente vão deixar em aberto, né, em dúvida, para justamente aproveitar nessa série derivada aí que tá para rolar aí, né? Então agora a gente tem que esperar mais um pouco e provavelmente deve vir só lá para 2020, né? Já que a última temporada sai em 2019, então uma nova série deve vir só um ano depois ou mais, né? Acho que essa é o que a gente pode esperar mais ou menos aí. Depois do último episódio da última temporada, eu estou completamente ansioso para ver essa ascensão final. Quero ver as consequências, quero ver os trâmites finais daquela política de Westeros, enfim, vai ser a série, tá? Vai ser a última temporada mais marcante, tá? De todo mundo pop, mundo nerd, tá? Como você falou, tomara que as séries derivadas tenham a mesma qualidade de Game of Thrones, porque nós fãs não podemos ficar sem esse universo que foi construído, muito bem construído, e nos últimos anos virou ícone, né, da história do mundo nerd. Estou ansioso para abril de 2019. Eu quero episódios com mais de 1 hora também. Isso aí eu acho que já foi até falado, não sei se confirmou, né? Parece que cada episódio vai ter 1h30. Vai ser praticamente. Já que são 6 episódios, vale lembrar, hein? São 6 episódios. É a temporada com menos episódios de todas. Todas as temporadas tiveram 10 episódios, exceto a 7ª, né? Que foi a última aí. Foram 7 episódios. Aí a última temporada já era sabido, né? Que iam ser 6 episódios. E a gente ficou assim, pô, mas como assim, cara? Falta tanta coisa pra ser resolvida ainda, né? Como 6 episódios? Aí veio essa notícia aí, falando que cada episódio ia ter 1h30 ou 2 horas, não lembro. Acho que os bobear são até 2 horas. Então, tipo assim, em horas vão ser mais horas até do que as temporadas que tinham 10 episódios, né? Que eram episódios de 55 minutos, 50. Se você realmente tiver 6 episódios de cada um de 2 horas, a gente tem aí 12 horas de Game of Thrones, né? Então, acho que não vai ficar nada pra trás, não. E acho que se isso se confirmar, né, vai ser uma coisa inédita em termos de séries, né? Porque eu não me lembro de uma série que tenha tido episódios assim com duração de filme, né? Duração cinematográfica. Vai ser um negócio meio inédito aí, se eu não estiver enganado. Também não me recordo, não. Acho que vai ser a primeira série a ultrapassar esse tempo de tela, de 1h30, quase 2 horas. Não estou reclamando, adorei a notícia, né? Eu espero que isso seja comprovado, que isso aconteça mesmo para abril do ano que vem. Esses episódios longos e para fechar com chave de ouro todo o universo que foi proposto para o público nas últimas temporadas. Isso aí. E só antes das dicas de filme aí, galera, vou relembrar aí um assunto que tem sido recorrente no nosso podcast, que é sobre a bilheteria de Venom. Lá, acho que foi no segundo podcast, se eu não estou enganado, foi o que a gente falou sobre... que a gente fez realmente o review de Venom. Eu tinha comentado que apostava, assim, né, fazia uma previsão de que o filme chegaria a uns 500, de repente 600 milhões, né, de bilheteria mundial, né? Porque a gente estava acompanhando aí, né, pelo box office, então, e não estava errado. Na verdade estava errado porque passou de 600 milhões, né, até agora. Então, hoje o filme está em 677 milhões e meio, que é muito dinheiro. Eu acho que ninguém esperava essa arrecadação desse filme, né? Pelo contrário, né, a galera tava fazendo o hype não era muito alto para esse filme. Tinha muita dúvida. Não vai ter o Homem-Aranha. Tom Hardy. Como que vai fazer a história do Venom sem ter o Peter Parker? Não sei o que lá, enfim. O visual dividiu um pouco, apesar de
indiscutivelmente ser melhor do que o outro Venom do cinema, né? Do terceiro filme lá do Sam Raimi. Mas era um filme que não tinha um hype quase nenhum. Pelo contrário, era um filme que estava assim já previsto para ser um fracasso. Mas aí ele provou totalmente o contrário, né? Ele com essa bilheteria aí, galera, de 677 milhões e 500, ele fez mais dinheiro que Liga da Justiça, que fez 650 milhões, por exemplo, né? E ele também figura junto aí com outros filmes de arrecadação, expressiva da Marvel, né? Por exemplo, o Guardiões da Galáxia é um filme que chegou do nada. Todo mundo sabe a história de Guardiões da Galáxia aí, imagino. Foi uma grande aposta. O próprio diretor, né? Ele era relativamente desconhecido ainda. A Marvel tem feito muito isso, né? Ela tem apostado em diretores de pouca expressão, desconhecidos e tal, mas os resultados têm sido muito bons. Então ela pegou o James Gunn, meteu o Guardiões da Galáxia na mão dele. O Guardiões da Galáxia, até pra quem era fã de Marvel, pra quem é fã de Marvel, era algo relativamente desconhecido. Ninguém conhecia muito bem isso. E o filme foi lá e chegou e fez, tô até conferindo aqui, fez 770 milhões. Beleza, fez mais que o Venom, ok, mas assim, é um paralelo, acho que dá pra gente estudar, né? Dá pra comparar. O Venom, apesar de ser mais conhecido, é um cara só e tinha um hype negativo. Então ele fez o contrário, né? Ele fez uma bilheteria muito forte. Eu não sei se ele ainda está passando em algum cinema, não sei. Acho que ainda tá, acho que não finalizou completamente. Então ele pode até fazer mais uns 10 milhõezinhos aí até o fim da sua exibição, né? Oficial, mundial. Mas ele já fez mais do que ele precisava e certamente esse filme aí vai ter continuação. É muito provável que agora sim eles usem o Homem-Aranha, não duvido, né? Isso vai dar muito mais força pro filme, né, pra uma possível continuação aí. Claro, a gente pode até falar que vai existir mesmo, né? A gente não tem nenhuma notícia confirmando isso, mas não dá pra ter dúvidas, né? É uma arrecadação muito grande. E a Sony tá precisando disso, né? Eles estavam precisando de um filme assim, né, pra poder fazer uma bilheteria expressiva, né? Pra você ver, né, Breno, o Venom com um orçamento de 100 milhões de dólares conseguiu ultrapassar Liga da Justiça. A DC tem que sofrer mesmo, cara. Pô, conseguiram estragar toda a história da Liga da Justiça, cara. Não, isso aí cabe um podcast só falando disso, porque pelo amor de Deus, bicho, a Liga da Justiça é um filme só com as maiores marcas da DC, né, cara? Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e tal, Flash. E porra, os caras não conseguirem fazer mais de 1 bilhão, isso era um dever de casa, né? E o filme obrigação, cara, é obrigação na casa do bilhão. Tudo bem que o filme teve os problemas, teve a saída do Zack Snyder, não sei o que tal, mas cara, não justifica. Isso denota um problema muito forte no planejamento, que culminou nisso aí, né? Mas como a gente tem falado também nos podcasts, estamos torcendo aí pra volta por cima da DC, porque já começou com Mulher Maravilha 1, sendo um filme, né, bacana e tal, mas aí veio Liga da Justiça, né, já puxou de novo o freio. Vamos ver esse Aquaman aí, bicho, que tá chegando, né? Se ele for o que a gente tá achando que ele pode ser, a DC vai voltar pro mapa aí com mais segurança, né? Vamos ver. Bom, vamos esperar mesmo. Fica ligado no canal que vai ter crítica, vai ter análise do Aquaman. Com certeza. Agora, galera, a gente vai para a parte final aí do nosso podcast. Vamos dar as dicas, né? As dicas de filmes ou séries, enfim. E pode puxar aí, Marcão. Vamos lá, pessoal, para a melhor parte do podcast, que é indicar para vocês produções interessantíssimas, legais, marcantes, dentro do cinema e do mundo de séries também. O filme que eu quero indicar é o filme chamado O Silêncio do Céu. É uma produção nacional que foi, né, produzida em 2016 e chegou em diversos festivais de cinema, aqui no Brasil também e em outros países. A sinopse do filme é o seguinte:
Ao chegar em casa, no meio da tarde, o roteirista Mário testemunha uma violação contra sua esposa, Diana, que é protagonizada pela Carolina Dickman, por dois homens desconhecidos. Oprimido, Mário fica perplexo e não toma nenhuma atitude. Diana, sem saber se o marido sabe ou não do crime, opta por manter tudo em segredo. O silêncio cresce entre o casal nos dias, que seguem, até mesmo se torna a própria violência. O Silêncio do Céu é um gênero de suspense e drama, onde o silêncio, a dor, o medo, confiança são personagens significativos entre o casal. E vai ficando mais intenso com o decorrer da produção. Esse filme está na Netflix e vale a pena acompanhar a grande atuação da Carolina Dickman. Tá? Um filme maravilhoso, tem indicação, se não me engano, de 16 anos no catálogo da Netflix. Ótimo filme, quem estiver interessado em acompanhar, pode ir com fé, que o filme é muito interessante, é o drama que prende mesmo, quem está vendo o filme. Bacana, esse filme eu nunca ouvi falar também, mas depois da dica aí, ser da Netflix também, ter esses nomes aí, ser nacional, eu curto dar essa paginada no cinema nacional aí, porque realmente tem rolado bastante coisa interessante aí, fora dos holofotes, assim, correndo meio que por fora. E então é isso aí, galera, eu vou agora fazer minha dica aqui pra vocês, que é o seguinte, é um filme chamado Bom Comportamento. O título original dele é Good Time. E ele é estrelado pelo Robert Pattinson, que é o menino lá do Harry Potter, fez depois o Crepúsculo, enfim. É um filme muito interessante, porque é o seguinte, esse cara, ele ainda não tinha tido oportunidade para mostrar quem ele é como ator, e tal. E ele é um daqueles atores, que não tem como correr pra longe disso, mas ele é o cara que ficou meio que estigmatizado como um galanzinho e tal. Mas isso baseado em 3 filmes aí, Harry Potter, depois os filmes da saga Crepúsculo, são mais 3 filmes, não lembro. Então assim, ele não tinha feito muitos trabalhos ainda, Mas aí veio esse Bom Comportamento aí, e é um filme que, porra, bicho, ele é absurdo. Ele é um filme, ele é comandado por 2 irmãos, São 2 irmãos cineastas do circuito independente. Eles são nova-iorquinos, E o diretor, que também atua no filme, é o Benny Safdie, acho que é assim que fala o sobrenome dele. E os dois, os irmãos, são conhecidos como Safdie Brothers. Então, são 2 cineastas. Só que chama muita atenção, porque o filme é muito... Ele lembra muito aí, pra quem de repente vai pegar a referência, ele lembra muito um filme dos irmãos Coen, Ele é aquele filme assim que ele conta uma história rápida, que se passa numa noite, um dia, não é aquela história muito padrão, não. Então, pra falar uma sinopse aqui, é o seguinte, a gente começa vendo esse cara, o Benny Safdie, que é o diretor também. E no filme ele é irmão do Robert Pattinson no filme, O Robert Pattinson é o Connie Nikas, e o diretor, que também é um dos atores principais, chama Nick Nikas. E aí a gente começa vendo o Nick Nikas numa sessão assim com uma sessão tipo com um psicólogo, Ele tá fazendo um psiquiatra. Porque ele faz Isso chamou muita atenção também, porque quando eu assisti o filme eu não sabia que ele era o diretor do filme também. E ele faz o papel de uma pessoa com um tipo de síndrome, não sei. Ele é excepcional, ele não é um cara normal. E é impressionante, quando acabou o filme, que eu vi passando os créditos e vi que ele também era o diretor, eu falei, caralho, o cara, além de tudo, é um puto ator, porque quando você vê o filme você acha que ele é realmente aquele cara ali fazendo o filme, Você não, porque não é ninguém muito conhecido, então você até duvida que seja um cara interpretando uma pessoa naquela situação. E aí o Robert Pattinson entra na sessão dele lá com o psiquiatra e tira ele do lugar, do hospital. Fala assim, não, vambora daqui,
você não pode ficar aqui, você não merece esse lugar aqui e tal. Só que o Robert Pattinson no filme é um trambiqueiro do caralho, bicho. Ele é um cara que é. Ele tira o irmão da sessão com o psiquiatra pra fazer um assalto, bicho. Então, e o irmão dele é tipo assim, vê nele tipo um pai, assim, né? Então o que ele falou tá falado, ele pega e faz mesmo. Então, só que o irmão dele usa isso pra fazer um monte de doideira, né? De roubar, fazer assalto, não sei o que, enfim. Só que é engraçado essa relação dos irmãos, porque você vê que o Robert Pattinson realmente gosta do irmão dele, só que é uma relação muito estranha, porque ele fica botando o irmão dele, que ele gosta tanto, em risco, né? A todo momento. E aí não vou contar mais, porque senão começa a entrar nos spoilers, mas o filme ele conta, tem esse início que eu falei, e eles vão fazer um assalto e aí segue o filme. Mas ele se passa numa noite, num dia e depois numa noite, numa madrugada inteira. Uma história bem assim, um recorte, né? E é muito impressionante. Você vê o Robert Pattinson numa atuação que você fica de cara mesmo. É muito bom. Você não reconhece ele. Se você ver esse filme, você vai esquecer de Crepúsculo, de qualquer parada assim que possa ainda estigmatizá-lo, né? Como um atorzinho, galã, não sei o que lá. Coisa que já foi atrelada ao Brad Pitt, né? Outros grandes nomes aí que venceram isso com o tempo, né? O Leonardo DiCaprio e tal. Hoje a gente sabe que esses caras eles são grandes nomes, só grandes atores, né? Enfim, e o Robert Pattinson é um desses caras aí. Podem observar os trabalhos dele daqui pra frente, porque agora também que o cara já tem uma certa autonomia, ele consegue escolher agora melhor os projetos dele. Não acho que ele vai voltar a fazer filmes fáceis de novo, não. Acho que ele vai apontar mais para esse lado aí do cinema independente mesmo. E outra curiosidade legal é que eu tava falando do diretor, que é o Ben Safdie. Ele é um cara novo, bicho. Ele tem 32 anos. Isso é muito legal. É um nome também pra se notar. Provavelmente é um nome que daqui a pouco aparece no Oscar da vida, né? Porque é uma galera que tá fazendo um filme cabeça, assim, e tipo o Mandy, né? Que querendo ou não, o diretor lá era desconhecido, apesar de ter o Nicolas Cage, né, tal, no elenco. A gente até falou, fez o review, ainda vai lançar o review. Mas é um filme também nessa onda de ser um cinema independente, com baixo orçamento e tal, mas que, né, tira leite de pedra, bicho, porque a galera tá pra brincadeira não, a galera é boa mesmo. E falando do ator, do Robert Pattinson, né, como você falou, ficou marcado pela série Crepúsculo. Mas, além desse filme que você acabou de citar, ele fez outros também. Fez Lembranças, né, que conta a história dele com a relação com a sua família antes dos ataques, né, de 11 de setembro. Tem Cosmópolis, que é que ele interpreta o personagem rico, onde praticamente todo o filme é dentro de um carro, no meio de Nova York, com engarrafamento. Então os personagens vão entrando e saindo dentro do carro, então ele já tem uma relação com esses filmes mais independentes. E quando você começa a ver um filme ou outro, tirando um pouco desses filmes fáceis para dar dinheiro, como você falou, ele é um bom ator. Então dá para confiar assim no trabalho dele. Se você só pensar em esquecer outros filmes, dá para confiar, não só por esse que você citou, mas Cosmópolis também, Lembranças, o cara tende a crescer. E eu concordo quando esses atores buscam outras formas de interpretar, outras formas de filme, que isso é um desafio para eles. Eu admiro, sou grande fã do cinema indie, de filmes cults, porque leva ao extremo o talento de cada ator e atriz que se propõe a gravar esses filmes. Então, e isso mostra realmente do que essa galera é capaz, porque você vê realmente o ator num ambiente, vamos dizer assim, pouco controlado, não sei se a gente pode chamar assim, né? É um filme que não é um blockbuster, não é um filme muito que segue uma cartilha muito certinha, então o cara tá mais livre ali pra realmente interpretar de uma forma mais profissional, sei lá, de mostrar suas capacidades, assim, né? Como ator, não tem que estar seguindo um tipo de padrão muito comercial, né? Já por ser independente, justamente a vantagem é essa, né? Você poder fazer algo sem muita marra de estúdio, de produtor, querendo opinar muito no projeto. Então o filme sai de um jeito
Surpreendente. bem cru, né, bem artístico. Então o cinema independente é muito bom. Assim como música, né, e tal. Tudo que é independente, que não tem muita amarra comercial, acaba saindo num jeito mais arte, né? Mais artístico. Bem, é isso, galera. Só para avisar, não esquecemos, né, do Stan Lee. Essa semana a gente teve aí a morte desse ícone, mas a gente vai fazer um podcast só falando dele, né? Então só para dar o recado aqui que é impossível esquecer isso, é lógico. E ninguém estranhar que a gente não tenha falado e tal, mas é porque esse podcast aqui é só sobre esses assuntos aqui que a gente já tinha combinado. Então vamos gravar um podcast em breve aí só falando do Stan Lee, dando uma retrospectiva na carreira dele, né, da onde que ele veio, do que ele fez, quem que ele criou exatamente e tal. O cara contribuiu muito aí com a cultura pop aí, né, indiscutivelmente. E é isso, galera. Valeu aí, muito obrigado por ter acompanhado a gente mais uma vez, né? Como já falei, vou repetindo novamente aqui, curtam aí, compartilhem, se inscrevam, deem as sugestões aí, que são muito bem-vindas. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso ritmo aí, dos assuntos comentados, da duração do podcast. Eu acho que o feedback de vocês aí é importantíssimo aí. Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.